Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre gestão, negócio e empreendedorismo. Sou Felipe Silva, host desse podcast, e hoje o tema é arquitetura, gestão, liderança. Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui conosco. E aqui a gente tem uma tradição que é o convidado que se apresenta, então fique à vontade, compartilhe com a nossa audiência quem é a Júlia, o que você faz, para a gente começar esse papo. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui, adorei o cenário, estou achando tudo máximo aqui. Eu sou a Júlia Cossermelli, sou arquiteta, tenho 12 anos de atuação, 12 anos de formada e tenho um escritório de arquitetura que chama Galpão Arquitetura, Interiores e Obras, então a gente trabalha desde o mundo de arquitetura mesmo até a construção final, que é a gestão da própria obra, né? Então hoje o escritório é focado no mundo comercial e corporativo, a gente trabalha muito com esses dois nichos e a gente vem crescendo a cada ano aí e desenvolvendo técnicas novas para atingir esse público da melhor maneira possível, né? Boa. E às vezes vocês podem estar perguntando, mas por que falar de arquitetura num podcast? Qual é a razão? Acho que o eixo principal aqui, Júlia, é a gente trazer para a audiência o quanto pensar, né, a arquitetura é importante para qualquer negócio e como está no nosso dia a dia, né? Então, a gente vê um negócio bem planejado e aí falando fisicamente ele vai ter mais resultado, vai ser mais eficiente. E para a gente começar o bate-papo, quando alguém pensa, vou entrar no mercado da arquitetura, da construção civil, é um mercado que está em alta, que está em queda, que está num platô? Como que está o mercado da área de arquitetura, construção civil no geral? A construção civil, ela movimenta muito o mercado, né? Então, assim, ela tem o poder de movimentação muito grande, né? E a pandemia, fazendo um movimento inverso do que todo mundo achou que ia acontecer, trouxe mais movimento ainda, né? Então, foi uma das poucas áreas que não foi obrigada a parar 100%, né? Então, a construção civil foi liberada a construir e movimentar esse mercado, né? Então, eu falo que a gente foi responsável por fluir esse dinheiro no momento que estava todo mundo ali proibido de ir para a rua, né? Então, a construção civil vem crescendo, a gente teve picos de valores em pandemia, né? Então, a construção civil basicamente dobrou de valor ao longo da pandemia, mas ela vem em crescimento o tempo inteiro, assim. A gente não viu o movimento ainda de baixa dessa construção civil. A gente percebeu um movimento de alta dos insumos pela escassez, né? A lei Exato. da demanda e oferta, mas esse movimento de crescente também se deu porque as pessoas buscaram construir casas, porque ela queria voltar para casa e trabalhar, montar o seu escritório, né? Houve esse movimento também. Eu li em algum lugar que ter um escritório em casa não era uma prioridade antes da pandemia e que se tornou, nunca foi, né? Que se tornou uma prioridade hoje, né? Eu falo que na pandemia, na primeira semana da pandemia, eu estava fazendo a obra do meu apartamento e falei, cara, não tem um escritório em casa. Eu tinha zero planejamento de ter um escritório dentro da minha casa. E aí eu fiz, também não sei pra quê, porque eu nunca usei, assim, usei pouquíssimas vezes, mas porque a gente não foi obrigado a parar, então eu não fiquei em casa, Sim. né? Mas as pessoas não tinham tanto. Algumas pessoas já faziam home office, mas não era a quantidade que existia no meio da pandemia, que, ninguém sabia o que fazer, né? Sim. Vai na mesa de jantar e vambora. E aí a pessoa começou a entender o problema, a falta de ergonomia. Então foi um movimento que obrigou as pessoas a mexer. Então, cara, eu não tenho uma cadeira confortável para trabalhar em nenhuma mesa, então eu preciso disso. E o ponto 2 é que a gente vinha de um movimento de ir para espaços pequenos, né? Então, eu trabalho muito, não preciso da casa enorme, eu preciso do quê? Dormir, tomar banho e voltar a trabalhar. Então, os apartamentos estavam cada vez menores, né? No meio, acho que da pandemia, a gente fez um apartamento de São Paulo de 19 metros quadrados. Nossa, 19? Foi até engraçado. O que tinha em 19 metros? Exato, foi até engraçado, porque eu postei isso, a gente tá fazendo um apartamento de 19 metros quadrados, e a minha mãe comentou, filha, acho que você errou um número, porque é tipo 19. Então, é realmente um flat, né? É um negócio bem pequeno. E aí, na pandemia, o movimento inverteu totalmente, do tipo, cara, eu tô trancada com as crianças em casa, eu preciso de espaço, a gente precisa correr, eu preciso de verde. E aí veio essa procura do interior, né? Sorocaba é próximo de São Paulo, do lado, né? Estratégico, né? E esse movimento de São Paulo para Sorocaba aconteceu muito rápido. Então, eu tenho conhecidos que são corretores que falaram
que chegou a ter escassez de terreno, né? Tipo, a galera começou a subir valor e vender basicamente do jeito que queria, porque as pessoas estavam com uma procura muito grande. Então, isso fez com que a movimentação do residencial crescesse muito rápido. Então, na pandemia, a gente teve uma movimentação de rapidamente o pessoal precisa mexer em casa, ou para fazer um home office, ou para mudar. E as empresas demoraram, do tipo, calma, peraí, vamos entender o que está acontecendo para a gente saber o que a gente faz. Então, como o meu escritório é focado no comércio e corporativo, num primeiro momento, deu uma desligada, você fala, eita, peraí, o que está acontecendo? Para depois chegar esse movimento do tipo, cara, a gente precisa preparar a casa da galera para conseguir trabalhar e entregar a produtividade que eles entregavam aqui. Então, ou ter espaços mais separados. Tinha lugar que a gente refez o projeto que tinha mesa de 1 metro. Uma pessoa a cada 1 metro, né? Você está trabalhando colado. E aí entender como melhorar esse espaço para fazer aquele híbrido, né? Metade vem, metade não vem, mas esse espaçamento um pouco mais saudável. E aí eu acho que isso trouxe esse movimento para dentro das empresas de ter espaços com mais qualidade lá dentro. Que esse movimento veio para ficar, né? E, Júlia, para a gente também iniciar um papo, o que faz um arquiteto além de um projetinho? A piada a gente atende também a área da arquitetura na Advice e a gente ouve, né, os clientes fazendo esse meme, né? Porque às vezes o cliente acha que é só fazer um projetinho, tá lá no seu computador, você só vai gerar um arquivo e vai mandar. Pega a referência do Pinterest, vamos embora. Basicamente isso, né? A referência do Pinterest é super bem-vinda, a gente usa ela no escritório para entender o que está dentro da cabeça do cliente. Não é todo cliente que consegue expressar o que ele quer, né? Mas dentro do escritório, óbvio que existe no mercado, tá? Mas não existe cópia, Ctrl-C, Ctrl-V, ou todo projeto sai, todo mundo tem a mesma cadeira, todo mundo, né? Não é o intuito do escritório. Então, existe grandes diferenças de mercado do que cada escritório entrega. Então, eu falo que não existe uma norma. Todos os escritórios vão fazer esses entregáveis, né? Tem tudo isso de planta, não tem. Então, fica muito difícil essa comparação de escritório com escritório. Fulano comprou X e o outro Y. O que é entregável? Aonde você vai ter mais segurança, né? Qual foi o produto que foi adquirido, né? Exato. Então, tem escritório de arquitetura aqui em Sorocaba, inclusive, que entrega 3 folhas para o cliente, né? Então, qual é o problema desse projeto? O problema é lá na obra, né? O pepino que vai acontecer lá. Então, todas as frases que a gente mais escuta de obra que não termina dentro do prazo, que estoura todos os orçamentos, é por falta de desenho e detalhe técnico, né? Então, não adianta você pagar barato num projeto e querer uma solução incrível lá no final. Eu tô começando a dar risada porque né, você, Júlia, assessorou um cliente nosso em um projeto. Mas e a planilha de custos, né? Como se fosse também só jogar uma base no Excel e sair a planilha de quanto vai custar a obra no final da conta, né? Teve um escritório que a gente fez em São Paulo que o financeiro era todos os dias, tipo, não, tá legal, mas quanto vai custar? Então, mas pra gente saber o quanto vai custar, eu preciso ter um desenho. Sim. Sem o desenho, fica chutômetro. O cara me perguntou, mas você não sabe quanto custa cada janela? Eu falei, cara, não é assim, não é tipo, clica na janela, custa tanto, né? Tipo, não existe isso. Então, depende do tipo de janela, da abertura que ela vai fazer, das empresas que a gente vai cotar, ou qual é o padrão da esquadria que a gente vai ter, porque tem padrão, tem 3, 4 tipos de padrões. Então, assim, tudo depende. E, Júlia, já pegando esse gancho, né? A gente fala de relacionamento com o cliente. Você atende o mercado comercial e corporativo, mas mesmo na questão residencial, quando o cliente chega para você, ele tem um sonho. Certo. Né? Existe a questão racional, mas existe um fator emocional muito significativo na hora de você fazer um projeto. Porque quase que sempre você vai querer traduzir naquela casa, naquele escritório, algo pessoal seu. Como que você faz para traduzir essa emoção do seu cliente em um projeto? Cara, Ou não, eu estou enganado. Não existe super certo, tá super certo. questão emocional. Tá super certo, e eu falo muito pro meu time do escritório que, assim, a arquitetura tem um pouco, né? Tô sendo super delicada, um pouco de ego. Tem ego o tempo inteiro, tá? E aí tem muito do tipo, é o meu projeto ali. E eu tento levar pro meu time que isso não existe. O meu projeto tá lá na minha casa e na minha empresa. Saiu desses 2 pontos, eu sou interpretadora do que está na cabeça do cliente. O que eu gosto e deixo de gostar faz sentido só nesses 2 pontos, certo? Que é onde eu vou morar e onde eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar aqui.
Não tem por que eu querer que a mesa seja o que a cor seja. Eu basicamente não tenho que querer. Eu sou orientadora. Então eu preciso traduzir a cabeça do cliente em papel, em projeto, né? Então o briefing do escritório, ele vem de um livro que eu comprei num curso que eu fui fazer no Uruguai, que chama Psicologia da Arquitetura. E ele vai buscar exatamente o sentimento do cliente perante cada coisa que tem dentro da casa ou dentro do escritório e tudo mais. Quando a gente fala de empresa, eu falo que eu tenho 2 públicos. O meu cliente, que é o público interno dele, o que eles querem, e o público dele. O cliente do cliente. O cliente do cliente. Então, além de eu ouvir o meu cliente, eu preciso desconfiar do meu cliente. Porque eu falo, será que ele está falando a verdade? Será que ele atende o público B mesmo? Ou será que é A e ele acha que é B? Ou será que é C? E aí eu preciso entender quem é o público dele. Então, eu preciso passar por uma experiência de compra, eu preciso ir na loja testar o que está acontecendo para entender se o que ele acha é realmente o que tem que ser ali no espaço. Então, eu pergunto muito para a empresa, qual é o sentimento que você quer que o seu cliente tenha aqui? Então, precisa parar para pensar, tipo, qual é a sensação, o sentimento, o que eu estou esperando que ele tenha aqui? Porque a emoção existe em qualquer lugar que a gente esteja. Se eu estou aqui conversando com você, se eu estou numa clínica, numa recepção, tudo, né? Então, a gente precisa interpretar tudo isso. Quando a gente vai para o residencial, e eu falo que o briefing é totalmente separado, se tiver 10 sócios, a obrigatoriedade são 10 respostas. E eu não quero ninguém conversando sobre briefing, tipo, o que você respondeu? E quando é família, é pior ainda. Porque se eu ponho os 2 na minha frente para responder, dá briga. Não, mas você me falou tal coisa e tudo mais. Então, o briefing vai te perguntar o que é para você dormir. Se a gente começar a discutir aqui, a gente não vai chegar numa conclusão nunca nessa vida. Porque para mim é uma coisa, para você é outra. O que é cozinhar, o que é receber amigos, o que é animal, né, ter pet. Você pergunta isso no briefing? Pergunto isso. Porque é isso mesmo, né? Se uma pessoa que adora receber amigos na casa, a tendência é que você vai investir mais na área de lazer, de cozinha, é isso? Exatamente isso. Então eu tive um cliente, era muito engraçado, era um casal, assim, eles eram opostos em quase tudo. E era assim, ó, dormir é... Aí ele escreveu, fisiológico. A esposa mandou uma bíblia, tipo, dormir é, puta romance do que é aquele momento pra ela. Então eu brinco que é assim, passou no shopping, na M. Martin, edredom R$1.000. Ela vai falar, quero. Ele vai falar, tá louca, né? É basicamente isso. São valores que a gente dá para cada item diferente. Mas aí você pega esse questionário, que deve ser um questionário, e como que você interpreta isso? Existe uma técnica? Você citou esse livro, a Psicologia da Arquitetura. Existe uma técnica para interpretar isso e entender que ele responder que sono é fisiológico, não quer dizer que a minha prioridade não vai ser o quarto? Seria mais ou menos isso? É basicamente isso. Então, assim, eu sei, nesse casal, por exemplo, a gente está aí na execução do apartamento deles agora, inclusive, o quanto de valor cada um dá para aquele espaço. Então, para ela, o quarto é muito mais. Então, eu falo que, basicamente, isso daí me mostra para quem que eu tenho que olhar na hora da reunião. Então, com quem que eu tô falando quando eu falo de quarto? É com ela. Mas com quem que eu tô falando quando eu falo de receber amigos? É com ele. Então, ele vai dar muito mais valor para um lado e ela para o outro. E a gente vai ter que fazer essa mescla acontecer. Eu falo que eles estão juntos é porque tem um porquê e eu preciso achar esse porquê. Então, interpretar esse briefing como um todo é o resultado do projeto. Então, o nosso briefing é bem extenso, ele tem quase 50 perguntas, por isso que ele é feito online. O cliente responde no momento dele, na hora dele, na madruga, na insônia, no domingo. E eu vou ter essa resposta salva lá no escritório, então toda vez que a gente está projetando, a gente volta para fazer a leitura desse briefing. Ele me dá um resultado muito real de quem é o cliente. Isso faz com que evite revisão de projeto. Então, assim, para eu não falar que nunca aconteceu, aconteceu uma vez, mas é porque a cliente bipolar. Ele olha o projeto e fala, meu Deus, como você sabia que era tudo isso que eu queria? Porque ele me contou sem ter que me contar. Então, ele me deu os valores dele. E aí, quando a gente fala de eficiência operacional, você não ter retrabalho, você melhora seu lucro, otimiza seu trabalho e melhora a experiência do cliente. Então, é uma das perguntas que eu ia fazer. Existe muito essa interferência. Por exemplo, hoje eu sentei aqui, a gente discutiu o projeto e eu adorei. E aí, daqui 2 semanas, eu mudei minha visão. Falei, não, eu não quero, eu quero desse jeito. Esse briefing, esse processo que vocês seguem,
evita que isso aconteça? Evita totalmente, porque é um documento que o cliente respondeu, né? Ele vai pôr o e-mail dele, o nome, como ele gosta de ser chamado, porque eu preciso saber. Sim. Se ele... vou dar um exemplo. A minha mãe chama Ângela, e o apelido dela é Zi. Se eu chamar ela de Ângela, ela não vai olhar. Sim. Né? Então, assim, como você gosta de ser chamado é um ponto importante para o escritório. Tudo isso faz o cenário dele e tudo isso é um documento. Então, no escritório eu aprendi assim, nunca tive dores de cabeça, mas a gente vai aprendendo a ter documentação de tudo que a gente faz. Então, se o cliente fala, como aconteceu com essa cliente, cara, não é nada do que eu queria, eu abri o briefing dela e fui ler de novo. Eu falei, uai, mas foi o que você me respondeu. Acho que meu marido respondeu comigo. Acho que era mais do que ele queria, não o que eu queria. Então, aí deu para entender que era um cenário do tipo, cara, joga fora e refaz o briefing sozinha, então, sabe? Porque eu preciso saber quem é você e o que você quer para eu chegar nesse projeto final específico para você. Né? E, Júlia, puxando a linha de que você trabalha no mercado corporativo e comercial, quando alguém vai montar uma empresa, né? Às vezes a gente é procurado porque a gente vai montar o CNPJ, a gente vai definir estratégia tributária, mas o empreendedor nem sempre ele consegue visualizar que o negócio dele é muito maior, muito mais complexo. E aqueles que estão no atendimento presencial, físico, às vezes não conseguem enxergar o quão importante é um ambiente agradável, um ambiente acolhedor e que isso vai influenciar na experiência do cliente. Eu queria entrar na questão, como a arquitetura ela vai influenciar a experiência do cliente e vai influenciar na venda, que é o objetivo final de todos nós que estamos empreendendo. Óbvio, né? Eu falo que hoje as pessoas conseguem ter mais visão do que tinham um tempo atrás, de que uma boa arquitetura alavanca a venda. Né? Então, por isso que eu falo sempre no meu canal do YouTube, sempre eu trago da importância de você escolher um escritório de arquitetura certo para o seu negócio. Quem faz normalmente só residencial não tem visão de business, né? De fazer a venda acontecer. Então, não é que a gente não faça residencial. A residencial é a nossa base, a gente estuda isso, né? Hoje, a minha linha de estudo vai muito mais para o marketing, para o entendimento de persona, de pessoas, de público e tal, para eu transformar em arquitetura e fazer com que isso seja vendável. Então, eu preciso que dentro da arquitetura, a gente conte a história dessa empresa e faça com que as pessoas comprem sem comprar, né? Fique aquela coisa leve. Então, tudo isso, além de ter o briefing, a gente vai estudar. Então, quando a empresa já tem o marketing, que eu fico feliz da vida quando já tem, eu trago esse conteúdo para dentro do escritório. Então, eu puxo tudo isso para a gente conseguir fazer essa dinâmica junto, né? Qual é a comunicação que a empresa precisa ter? E onde que é essa intersecção entre um espaço pensado, planejado e uma potencialização de vendas? Como que isso influencia que as pessoas comprem mais de um negócio, de um comércio ou de um escritório que foi planejado, que foi pensado e que não saiu da cabeça do dono, colocou uma mesa aqui e pronto. A venda começa a acontecer hoje, né, no digital, Sim. Certo? Então, ela não é mais só do físico, né? Então, por isso que eu falo que tudo tem que casar, tudo tem que estar igual, né? Então, ele vem do online, ele comunica uma coisa, né? O marketing se mata para fazer aquela comunicação toda, todos os dias, né? Quais são os valores daquela empresa. E aí, você chega até a loja e você fala, uai, mas não era isso. Peraí, a galera comunicou uma coisa, cheguei aqui, não tem nada a ver. Então, por isso que eu falo que as duas coisas são uma marca só, né? Elas precisam conversar o tempo inteiro a mesma coisa. Então, eu falo que uma recepção muito bem pensada vende mais. Nossa, mas a recepção, claro, a pessoa está ali te esperando e entendendo o valor de tudo aquilo, né? Então, eu falo que, basicamente, é aquela sensação de quando você apresenta um valor, a pessoa fala, achei que era mais, né? Porque você já deu aquela sensação para ela. E aí, eu até gravei um vídeo hoje, inclusive, falando sobre isso. Uma ex-funcionária minha postou ontem que ela estava num dentista, porque ela teve um problema, e ela falou, gente, pelo amor de Deus, que dentista é esse? A recepção parecia, sei lá, o quê? Era o ó, assim, embolorado e tudo mais. Cara, você vai no dentista... Alô, vigilância sanitária. Alô, vigilância. Eu imagino um negócio limpo, né? Trabalha com higiene. Sim. Esse cara não consegue subir o ticket dele nunca nessa vida, porque a recepção dele não conversa com o produto que ele vai tentar vender. Então, um projeto inteiro, desde a entrada, a fachada, a recepção, o banheiro, às vezes as pessoas não dão valor pro banheiro. O banheiro
me diz muito sobre o lugar, sabe? Vai fazer com que a gente tenha uma melhora de ticket, uma compra mais leve, né? Ou, tipo, o nosso caso, que é reunião com o cliente, né? Eu não tô vendendo, não é loja, né? Sim. Faz com que ele entenda onde ele tá pisando. Eu li um case em algum lugar, Júlia, do caso da oficina reserva, que eles fizeram um mapeamento, acho que foram eles, como se fosse uma câmera de calor, onde as pessoas ficavam mais tempo na loja, algo mais ou menos assim. E aí eles redesenharam algumas lojas no sentido de que aquele local onde tem produtos, onde as pessoas ficam mais, tivesse produtos de maior ticket, porque existe uma questão comportamental de andar dentro da loja. Isso também é uma estratégia que eventualmente não, que é olhada pela arquitetura. Não tenha dúvida. Eu tenho um dos meus mentores, que é o Lori, que trabalha com neuroarquitetura. E o que é neuroarquitetura? É entender exatamente o que passa dentro da cabeça, né, dentro desse momento, quando você olha cada item. Então, hoje, tem até construtoras, Alô Planeta, chama o Lori lá, pra vocês entenderem, que antes deles fazerem um lançamento, eles testam com os clientes, então que vai pegar exatamente os pontos que ele mais olhou de um projeto 3D, por exemplo, e aonde, sem ele ter que falar, então aonde está o ponto de visão, que é onde mais chamou a atenção e onde faz sentido e o que não faz. Então, eles editam esse projeto antes de um lançamento para que a venda seja muito mais eficaz. Então, ela agrada o maior número, né? Um público muito maior. Quando a gente fala de venda de empreendimento, eu tenho muito mais público do que você vender uma casa, certo? Eu preciso agradar um número muito maior. Você tem um funil de vendas maior, né? Exato. A neuroarquitetura faz isso, exatamente em lojas, em empreendimentos e tudo mais. Exatamente. E está havendo esse olhar do mercado para esse investimento em tecnologia? Porque isso é uma tecnologia, né? É uma super tecnologia. Eu estava numa imersão agora em novembro, que é o Design Tank, que é uma imersão para design de produto, que é uma outra área que eu atuo e estou desenvolvendo isso. E o Lori trouxe um monte de ferramenta dessa neuroarquitetura e tudo mais para esse mundo, tanto do produto, que é você pôr ele dentro de um 3D de uma casa para olhar o que a pessoa sente com esse produto, e aí tudo isso que é empreendimentos e construtoras usando. Isso é muita tecnologia, né? Júlia, eu tenho feito uma pergunta para alguns amigos e clientes, né? Como ou quanto a inteligência artificial e a tecnologia melhorou a sua área, o seu trabalho, ou até que ponto ela pode substituir a sua área. O que a gente tem de tecnologia que está despontando ou que já emergiu aí nesse movimento na área da arquitetura? Ou tem vocês já estão utilizando inteligência artificial? Como que está esse movimento? Eu acho que vem vários movimentos digitais e tecnológicos, e a gente vai ver cada vez mais. E eu tento sempre buscar o lado positivo, né? O que isso agrega dentro da minha empresa hoje, né? O que agrega para mim ou para o meu time, o quanto isso vai agilizar um processo, por exemplo, né? Que faz toda a diferença. E é entender aonde está o ponto positivo. Se a gente ficar achando negativo de tudo, a gente vai ficar louco, né? Eu acho que a inteligência artificial não vai substituir a gente, né? Afinal de contas, é uma criação totalmente diferente. A gente tem usado muito para a linha de pesquisa quando a gente fala de design de produto, né? Então, quando a gente vai fazer esse projeto de uma poltrona, que foi o caso do meu produto que ganhou esse concurso de novembro, a gente foi buscar o problema do mercado. Então, a inteligência artificial agiliza esse meu processo de pesquisa. O meu problema foi desenvolvido em cima do burnout, que é o nível de estresse das pessoas, né? Que legal. Fala um pouco sobre esse projeto. E aí a gente fez uma super pesquisa. Então a inteligência artificial traz essa pesquisa muito mais rápida, a gente ganha tempo. Então o burnout é a minha base de pesquisa para a gente ter o mundo corporativo mais leve. Então hoje é um super problema dentro do mundo corporativo, por mais que as pessoas tentem tapear, é o nível de estresse das pessoas. Então toda a minha pesquisa começa dizendo que hoje o Brasil é um dos países mais estressados do mundo. 75% das pessoas que hoje trabalham se sentem piradas, burnout, surto, estresse e tudo mais. E o ano passado teve um movimento de
eu preciso sair desse lugar, né? Então é um número, 600 e sei lá quantas milhões de pessoas, 1.000 pessoas, sei lá, eu não vou lembrar exatamente o número, pedindo demissão por nível de estresse muito alto. Então o estresse está aqui, a gente precisa olhar ele com carinho e entender como que a gente vai melhorar. Então quando eu falo do mundo corporativo, é da gente entender como fazer as pessoas continuarem trabalhando, rendendo, que é o que o dono da empresa quer, rendimento, lucratividade, produtividade, com saúde, né? E aí vocês desenvolveram uma poltrona. Desenvolveu uma poltrona, chama Refúgio, está em nível de prototipagem agora, está sendo feita por uma marcenaria, que é a Métrica. A gente está testando tudo e logo ela vai estar dentro de uma loja daqui de Sorocaba para a gente testar, sentar, olhar, sentir, ver se ela faz sentido, porque o mobiliário, ele vai muito mais do que desenho, né? Desenhar qualquer um desenho, né? Os mentores falam isso. Por quê? Então, Por que ele vai além do desenho? porque ele precisa resolver um problema, senão ele é só mais uma cadeira. Tá cheia de cadeira no mercado. Se for em qualquer loja, tá cheia de cadeira. Então, qual é o problema que ela resolve? Aonde está o ponto principal dela? Ela chama refúgio exatamente que é um lugar aconchegante, pra você dar uma relaxada. Então, ela vai fazer um ponto dentro de um mundo de business aí, de uma multinacional ou tudo mais. Ela pode ser uma área de trabalho, então cansei da minha mesa, vou pegar meu computador e vou sentar nessa poltrona. Ela tem um espaldar, que é o encosto, a gente chama de espaldar bem alto, para você sentir ali quase num casulo. Ela tem acústica, se você precisa fazer um call, então ela fecha, ela vem aqui bem na frente. Ela tem um tecido que é a lã, então é natural, então a lã, tudo que é natureza, né? Tudo que é biofilia, que é um tema super legal também para a gente falar. O que é biofilia? Biofilia é trazer esse movimento do natural, do verde, da natureza para dentro dos lugares. Então, hoje você vê muito movimento de ter árvore, paisagismo, né? Então isso traz baixar nível de estresse, traz conforto, você trabalha muito mais gostoso porque você tem o verde, a natureza ali dentro de você, né? A biofilia vai muito além disso, mas isso é um dos pontos. Então, a gente trazer a lã, que é a natureza, ela vai fazer com que ela dê uma sensação de relaxing naquele espaço. Então, ajuda a baixar o nível de estresse, por exemplo. Então, a gente vai usando artifícios do que pode solucionar. Então, madeira, a natureza vai fazer isso, né? É que a gente fala que é aterrar um pouco a gente, né? A lã vai fazer isso, então ela desmonta também. Então você solta um pedaço dela, ela vira um puff. Então se você quiser sentar, deitar, ler um livro, então ela serve para uma área de descompressão, mas que ela também pode ser uma área de call. Ela pode estar numa sala VIP de aeroporto, ela pode estar em vários lugares, até num hospital, né? Num espaço que você precise parar para pensar no que está acontecendo ali. Então ela serve para 1.000 opções de lugares e ela tem várias funções para. E Júlia, a arquitetura sempre foi assim? Ou em algum momento ela era só pegar o lápis e com uma régua e fazer os desenhos? Esse movimento de pensar a arquitetura, ele é recente ou sempre foi assim? A gente só tinha essa visão de que o arquiteto só desenhava a planta lá. Né? A arquitetura é uma profissão muito antiga, né? E ela sempre foi muito bem pensada. Eu acho que no meio do caminho, talvez ela tenha se perdido um pouco, né? Sei lá por quê, mas assim, ela vem de um conceito de trazer conforto, qualidade de vida. E aí a gente tinha uma ideia de que a arquitetura ela era só por um alto padrão, né? E hoje a gente vem entendendo que ela é uma necessidade para todo mundo, seja para sua casa, seja para o seu negócio, seja para onde for, né? Então, os estudos vêm aprimorando, as áreas vêm abrindo, né? Tem gente que estuda só arquitetura hospitalar, tem vários segmentos de arquitetura. É um mundo totalmente diferente do que eu trabalho, por exemplo, hospitalar, shopping, dentre outros que a gente vai ter. Mas é um jeito de pensar conforto em todas as áreas, né? A gente precisa ter qualidade, conforto, ergonomia, funcionalidade em todas as áreas, né? Não é só numa empresa, não é só numa casa, é em qualquer lugar que você passa. Júlia, só uma curiosidade. Qual é o registro, em que momento da história a gente tem a arquitetura consolidada como área de estudo? Existe algum registro nisso? Deve existir, mas essa daí... Só me deu uma curiosidade, que o momento quica a cultura, né? Não, mas é uma das profissões mais antigas, né? Ou os OVNIs que construíram as pirâmides que trouxeram isso para a Terra. Não, essa daí não tem explicação mesmo. Essa daí eu não sei explicar as pirâmides, mas é uma das mais antigas, né? As profissões bem antigas é a arquitetura. Então, ela tem esse poder de trazer essa qualidade de desenho. Tanto é que
A gente tem construções antiguíssimas aí que são marcos, histórias dentro do mundo da arquitetura. Paixão por todas elas. Aí são conceitos totalmente diferentes do que a gente trabalha hoje, mas elas ainda fazem sentido até hoje. Interessante você colocar a questão do que vocês já estão utilizando também, inteligência artificial. A IA é um tema que está muito na minha cabeça, a gente tem estudado também sobre isso, e recentemente a gente utiliza uma inteligência artificial que dá algumas ferramentas, e eu fui mostrar para uma pessoa, olha, essa IA monta um processo a partir de uma dor. Então, a minha dor é reduzir as inadimplências. Você coloca o problema, ela vai dar uma sugestão de processo. Aí a pessoa falou, não, mas isso uma pessoa normal conseguiria fazer. Eu falei, realmente. Só que quanto tempo eu levaria para desenhar aquele processo? Nossa. E foi feito em menos de 30 segundos. Exato. Né? Então é esse olhar de eu não repelir a tecnologia, a inteligência artificial, mas utilizá-la de forma estratégica. Né? Se a gente for parar para pensar, o próprio podcast, há, sei lá, 5 anos atrás, ele não era uma realidade de canal de comunicação, né? A gente vem lá da época do rádio, então que era o fluxo nos carros, era estar ouvindo um rádio. Hoje, a maior parte dos veículos estão ouvindo um podcast, possivelmente na Eu sempre estrada. falo isso, vou e volto de São Paulo ouvindo podcast, né? Porque eu falo que é um tempo perdido, digamos assim, eu que sou acelerada pra caramba, eu tô ganhando tempo, tô aprendendo alguma coisa, tô ouvindo alguém, assim. Eu também não gosto de desperdiçar o tempo do trânsito. Ele uma é necessário, hora e cacetada, né? 2 horas, sei lá quanto tempo que a gente vai ficar no trânsito. Ele é necessário, mas eu não gosto de perder ele. Júlia, embora a arquitetura é exatas, né? Ou é ciência social? Ela se divide, assim, quando a gente vai fazer vestibular até, eu pesquisei bastante engenharia entre exatas e humanas, assim, e aí vou citar 2 faculdades, tá? Mackenzie, eles falam que é mais exatas, e PUC, que foi a que eu fiz, é mais humanas, mais artística, mas ela nada entre esses 2 itens aí, digamos, vai. Legal. Para fazer uma pergunta seguinte, se a gente fosse analisar na perspectiva das exatas, você teria que saber fazer conta, noção espacial, que chama, né? Mas o seu trabalho tem muito a ver com criatividade. Você se considera uma pessoa criativa? Você desenvolveu isso? Como que você estimula isso no time? A parte da engenharia, eu amo os engenheiros. Eles estão aí para casar conteúdo com a gente. Então, assim, a gente, por lei, é apto a trabalhar até 3 andares sem ter engenheiro. A gente pode assinar. Eu não faço sem engenheiro, porque eu acho que o nível de estudo que eles têm é totalmente diferente do que a gente tem. Sim. Certo? Então, eu vou voltar aí 12 anos atrás, eu acho que eu tinha uma matéria de cálculo por semestre. Os caras só veem cálculo, né? O tempo inteiro. Fundação, viga, um monte de coisa que a gente não tem tudo isso na faculdade. Então, eu acho que cada um no seu quadrado funciona de uma maneira incrível. Então, para mim, eles estão sempre comigo. Eu aviso o cliente na primeira reunião. Olha, a gente precisa de um engenheiro estrutural, hidráulico, elétrico, preciso de tudo isso. Eu já explico para o cliente. Então, eu acho que a gente trabalha muito mais do lado criativo e a gente vai discutir estrutura com o engenheiro, né? Não é que eu mando lá e falo, te vira, faz o que eu tô querendo e acabou, né? Então, eu tenho alguns engenheiros parceiros que eu tento trazer eles sempre para dentro. Deixa eu te explicar o meu conceito de projeto para você entender o que eu tô querendo. Então, por que eu quero uma viga metálica? Por que eu quero isso? Ju, mas a viga não dá para ser assim, ela tem que ser assada, ou não dá para ser de 30, tem que ser de 50. E aí a gente vai discutir técnica versus a visão do que eu quero, né? Então eu gosto de ter eles por perto, porque eu acho que as 2 coisas fazem com que para o cliente seja um puta de um ponto positivo, né? Então, na parte da criatividade, eu falo que a gente escuta muito as pessoas falarem, eu travei, eu bloqueei do criativo, né? Assim, não, eu acho que quando a gente está estafado, esgotado, a gente não consegue criar nada, né? A gente não consegue achar uma solução incrível para um negócio. Então, apesar de eu ser louca, eu aprendi a respeitar o descanso, assim, e aceitar ele ser leve. Nossa, eu não conseguia, assim, fui pra terapia tratar mesmo. Domingo, assim, era uma coisa, crise de ansiedade, porque eu me sentia inútil naquele domingo. E é a hora que a gente precisa pra gente poder ter o criativo de qualidade ao longo da semana, né? Então, a minha criatividade vem do briefing do cliente, vem de ouvir o cliente, de imaginar tudo que ele tá me contando.
A criatividade nasce do briefing do cliente. Então, eu estou sempre com o tablet desenhando, com o briefing lendo ao mesmo tempo. Porque é isso que me dá norte do desenho, é lembrar do que o cliente me falou, da história que ele me contou, eu me conectar com o cliente, eu entender tudo isso, a criatividade vem disso. Então, se eu falar para você que eu tenho uma regra de como que eu vou criar, eu vou estar inventando aqui, porque eu nem sei de onde vem. Como que você estimula isso no seu time? Hoje você tem um time com você. Tem um time. Maravilhoso, por sinal. Incrível. Não viu sem ele. Nem um minuto sem ele. Aliás, não ia conseguir estar aqui se eu não tivesse um time rodando maravilhosamente bem lá. Eu falo que o brainstorming, a ideia inicial, é para todo mundo. Ela não é só minha. Então, se você estiver lá dentro do escritório, olhar um projeto e falar, nossa, Ju, mas por que você não pensa nisso? E for uma ideia muito boa, cara, não tinha pensado nisso. Faz super sentido. A criação pode vir de qualquer pessoa, ela não precisa vir só de mim. Eu tenho um perfil de trabalho, mas eu falo que eu leio o cliente. Então, mas você segue uma linha de trabalho que, consequentemente, eu atraio esses clientes. Então, não é uma imposição do escritório, né? Eu não tenho uma arquitetura neoclássica, né, com molduras, com colunas romanas, não tenho isso. O cliente nem me procura, porque ele já sabe, ele olha lá o meu perfil, o meu site e fala, não vou nem lá, se é isso que eu quero, né? Não Sim. atraio. Então, a criatividade vem muito de quem é o cliente, da história que ele me conta para a gente traduzir. Todo time participa. Então, gente, nós vamos criar hoje a casa de fulano ou a empresa de ciclano, o briefing é esse, na reunião rolou isso, papapá, e aí a gente começa uma criação de time, seja individual, entre eu e a responsável por aquele projeto, cada uma é responsável por um projeto do começo ao fim no escritório, ou seja do time inteiro. Gente, travei aqui, eu tô na dúvida se é isso ou se é aquilo, ou eu paro, hoje não tô funcionando, ou tô estressada, ou o meu filho tá com febre, qualquer outra coisa. Amanhã eu volto para esse projeto. A gente precisa entender que não precisa sair instantaneamente tudo ali, né? E nesse momento onde, né, você colocou, às vezes a pessoa precisa descansar para ativar o criativo de novo. Além do descanso, existe alguma outra técnica que você utiliza para você estar criativa? Eu te pergunto isso porque eu costumo dizer, né, que como eu faço consultoria, né, além de fazer contabilidade, eu sempre preciso enxergar e tenho essa tática de se conectar com o cliente para tentar entender a dor dele. Uhum. Mas tem alguns dias da semana que fala, não tô criativo hoje, tô sem ideia para nada, né? E como que você estimula isso em você quando você se depara com a situação? Putz, não tô criativa hoje, tô sem ideia. Eu acho que não é nem só a criatividade, é tudo da empresa, né? Quando a gente não tá bem, a gente não vende, não é? Sim. A gente não entrega direito, tipo, não tem tudo. qualidade, não tem qualidade, né? Então, eu passei por um tempo, assim, de muita crise de ansiedade, né? E, eu preciso resolver isso. A crise de ansiedade detona com a gente, né? Porque você não dorme bem, você não respira bem, porque dá aquele nó, aquela falta de ar, aquela crise. Então, nada vai bem, né? Resumindo, nada. E aí eu fui tentar entender, o que eu tenho que fazer para eu evoluir, melhorar esse lado, que consequentemente vai melhorar a empresa e vai melhorar todo o outro lado. Eu vou começar a meditar. E aí, no começo da meditação, é aquilo, você senta e abre um olho, né? Vem maldita paz interior, logo, que eu não tinha o dia inteiro. Eu não tenho tempo para isso, né? Então, eu fui me olhando e me entendendo para conseguir melhorar tudo isso. Então, eu acordo 6h15 da manhã, que eu falo que é um momento de silêncio de casa, nem os cachorros acordaram, ninguém... O telefone não toca, não tem uma mensagem. Então, eu vou fazer minha meditação, pôr meu fone, tapetinho na sala, luz apagada. É o meu momento. Eu não consigo fazer isso com o vento acordado, com a martelada lá em cima. Não consigo, né? Eu preciso desse horário. Eu aproveito depois disso para ler. Então, eu ponho lá meu mínimo de 5 páginas por dia para eu ler. Senão também eu não vou fazer. E aí eu vou pro treino, vou pra academia, que eu faço ali no prédio mesmo, na minha casa, que são todas as minhas válvulas de escape. Então, eu falo que hoje o meu treino não é nem físico, ele é mental. É mental, né? Total. Ele faz parte do meu combo de terapia aí, né? Eu brinco que eu não sou aquele cara que acorda e fala, bom dia, sol. Não. Eu também não sou. Vai falar, puta que pariu, sol. Aliás, nem conversa comigo de manhã. E fazer atividade física, fazer principalmente cardio, ele é essencial para a manutenção do meu humor e do meu sono. Eu tenho uma crença que se o sono não está
bom, nada está bom também. Não tá mesmo. Júlia, pegando essa questão do seu hábito, a gente fala muito sobre a rotina do empreendedor. Hoje você tem um time, você fala também sobre gestão de escritórios de arquitetura. Você já falou aí do seu combo-terapia. Essa leitura matinal, ela é sobre arquitetura, ela é sobre temas aleatórios? O que você lê de manhã? Temas aleatórios. Eu vivo a arquitetura o dia inteiro, né? Se eu ler a arquitetura também, aí eu acho que falta alguma outra coisa. Então, eu sempre vou buscar qual é meu gap, assim, finanças, então eu vou tentar ler sobre finanças. Não é uma leitura gostosa, não é confortável para mim, aliás, eu detesto finanças, mas, cara, eu preciso entender de finanças, eu preciso olhar com outros olhos. Então, quem são os caras que falam com mais leveza sobre finanças? Então, eu vou começar com eles para eu, né? Então, eu mesclo um que não desce tão bem com outro, o próximo livro. Então, é uma coisa que eu tô querendo ler, né? Então, agora eu tô na fase do Comece pelo Porquê, é um livro que eu tô apaixonada. E aí que eu passo de 5 folhas por dia, porque é um livro mais gostoso de eu ler. Depende disso, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam, Felipe, tô querendo começar o hábito da leitura. Eu gosto muito porque a leitura abre vocabulário, abre sua ideia, eu brinco, né? Eu li ao mesmo tempo e eu costumo ter, no meio do ano, uma estratégia de fazer 2 leituras juntas, né? Eu li as cartas... Não dou conta disso aí, Eu li as cartas da prisão do Mandela com as 50 mentiras do socialismo em conjunto. Aí uma pessoa falou, nossa, mas são totalmente opostos, né? Eu falei, realmente. Então, quando eu estimulo a leitura, né? E às vezes as pessoas me perguntam, falam, ouça um audiobook, lê o resumo do livro, porque se a pessoa ela já não tem a predisposição à leitura, ela vai falar sobre finanças, vai começar lendo lá Cintaleb, que é extremamente complexo. Meu Deus, não vou nem começar, pelo amor de Deus. Você vai parar no meio do caminho, né? Eu comecei num curso e aí a gente tinha uma meta que a gente precisava em 1 ano ler, fazer um resumo e fazer a implementação desse livro dentro da sua empresa. Tipo, o que faz sentido desse livro para tua empresa e como você vai implementar. Então, boa. Cara, não é um resuminho que você pega ali na internet para entregar, né? Uma coisinha assim de escola. Você precisa parar para pensar o que aquele livro faz. E aí eu falei pro mentor lá do curso, falei, cara, eu não dou conta, esse livro é muito chato. Ele falou, cara, a meta é meta. Tem que bater, acabou. Qual é a meta? O que você precisa para conseguir cumprir esses 5 livros dentro de 1 ano? Vamos fazer o cálculo? Quantas folhas tem cada livro? Quantas folhas tem que bater por dia? Acabou. Você precisa ler. Acabou, eu não tem utilizo como. aquele aplicativo cabeceira do Tag Livros, que ele mostra qual a sua velocidade de leitura, né? Nossa, eu nem conhecia esse. Algumas pessoas falam, é loucura, né? Você quer medir até a velocidade de leitura? É um KPI, né? É um KPI. Cadê o Jairo? O Jairo veio aí esses dias. Cadê o KPI? Eu falo que a minha técnica é bem avançada para conseguir bater essa meta. Chama post-it. Boa. É uma coisa que ninguém tem. Então, assim, eu olho o livro, tem quantas páginas? Tantas. Eu quero ler ele em quanto tempo? 2 meses. Quanto tempo eu preciso? Quantos dias são? Aqui a capa dentro do livro, vou lá. Então, tantas por dia. E aí eu vou dando check. Tô cumprindo. Cara, não deu pra eu ler hoje, amanhã tem o dobro. Tá aí, o problema é teu, né? Você percebe, né? Embora eu, Felipe, utilize o app cabeceira para monitorar a leitura, é importante você fazer, né? Um processo um checklist, um post-it é um processo em algum momento da vida, né? A gente teve uma situação que a gente implementou um grupo no Google Chat para resolver um problema, né? E aí, na rotina de feedback, uma pessoa falou, nossa, olha como é simples. Alguns problemas não estão difíceis de resolver. Alguns problemas são resolvidos com um grupo no Google Chat. Total. Né? E resolve, né? O importante é resolver né? O problema. E eu falo que às vezes a gente fica procurando qual é o app. Eu escuto bastante isso. Qual app você usa para fazer gestão de obra? Qual app que você usa para fazer... Às vezes a gente está procurando tanto app que uma planilha do Excel resolvia, sabe? Então, assim, precisa resolver. Então, esse eu preciso ler? É essa meta? Como que eu vou? Nem sabia que tinha esse aplicativo. É post-it, vamos resolver. Exatamente. Tira, né? Seja resolvedor das coisas, de problemas e tudo mais, e não achar o problema, né? Não vou ler porque eu não sei quanto... Porque eu não tenho um processo, né? Júlia, você citou a questão da poltrona que você atuou. Quando uma empresa, né? E aí o mercado corporativo, o comércio, ele está desenvolvendo esse projeto. Existe esse olhar para o colaborador e essa preocupação de que um ambiente adequado vai incentivar a produtividade e vai incentivar, por consequência, seu resultado. Para a gente pegar um paralelo
de alguns, né, comércios ou alguns empresários do passado. Não importa se essa mesa tem ergonomia ou não importa se o colaborador vai ter um ambiente bom para trabalhar, importa é ter a mesa, por exemplo. Existe esse movimento das empresas se preocuparem de um ambiente agradável para o colaborador? O movimento veio, entendo eu, de um negocinho, uma empresa pequenininha que chama Google. Uma empresa bem pequenininha, não sei se vocês conhecem, chama Google. As pessoas procuravam o escritório, com certeza outros escritórios que trabalham com esse mundo, assim, eu quero um espaço Google, que é um pouco do espaço instagramável. A pessoa não sabe nem o que ela quer um instagramável porque ela entendeu que a pessoa tira foto ali, aquilo ali é uma divulgação zero custo para ela, né? E aí, eu acho que o meu papel aqui dentro do escritório e com o diretor e dono da empresa é explicar o que é o espaço Google, né? Tem uma empresa daqui de Sorocaba que eu já fiz 5 projetos para eles, espero que tenha mais 200 juntos, que eles me chamaram e falaram: Ju, a gente precisa, não vou citar nome, tá óbvio, a gente precisa fazer descompressão dentro da empresa. Daí eu falei, tá na cultura? Não adianta a gente fazer um espaço super legal e não ser cultural de ser usado. Não, mas as pessoas vão entender. A gente faz, explica e elas vão entender. Não é cultural. Então a gente fez em todos os andares da empresa, são 8 andares. Ninguém usou. Não rolou. Ninguém usou. Era colorido, era novo padrão da marca, fazia, sei lá, puffs legais, coisas, informativos, tá? Não é cultural, a gente precisa mudar a cultura da empresa. Era uma empresa que pouco tempo atrás, todas as mulheres tinham que estar de batom vermelho, de saia até o joelho. É uma cultura super antiga, não é uma cultura nova, por mais que eles estejam tentando fazer essa mudança. Mas é um processo. É um processo e não é rápido, né? Tipo, põe aí uma descompressão, bota um puff lá que a galera vai sentar, né? Então, mostrar para a empresa que esse processo tem que ser mudado internamente, né? Então, assim, se as pessoas não vão usar no meio do andar, talvez tenha um andar disso ou um espaço disso que tenha esses breaks no meio do trabalho, explicar o que é o break. O Google é incrível, né? Ele tem, quem já pôde entrar lá, eu já entrei algumas vezes. Ele é maravilhoso, ele tem esse conceito. Cara, mas pergunta pra galera que trabalha lá a quantidade de meta que eles têm que bater. Então, assim, o pessoal olha esse lado legal e às vezes esquece desse outro ponto, que tem planejamento, que tem meta, que e tudo mais. Então, você tem o seu espaço, você pode usar, só não esquece que sua meta tá aqui, que você tem que bater. E, Júlia, já puxando esse gancho, você acha que tá existindo isso? Por exemplo, o colaborador ele quer entrar numa empresa padrão Google, que tenha lá a máquina de chocolates, que tenha aquele puff para ele descansar, mas ele vê isso como um mundo de unicórnios e que eu vou ter o meu puff para trabalhar lá com o meu MacBook no meu puff, mas não vou ter todas as metas, todas as obrigações a cumprir. Eu acho que são os 2 pontos, né? A empresa entender como fazer isso, que é quando a gente explica pro diretor, né, o gestor do negócio, que esse momento, esse espaço vai fazer uma melhor e maior produtividade, e ele entende produtividade como cash, né? Fica mais fácil a gente construir esse mundo. Mas o colaborador hoje, sim, eu acho que ele procura espaço que dê conforto para ele de trabalho, seja de ergonomia, que é o básico, né? O básico do básico é a ergonomia. E dentre outras coisas. Então, assim, não é que precisa ter o chocolate de graça, a cerveja gelada e tudo mais. Mas pode ter outras coisas que façam sentido. Então, tem uma hora de almoço que ele tem um espaço confortável para ele usar, para ele ler, para ele assistir um podcast, qualquer coisa que ele queira fazer. Então, são vários outros itens que pode ter ao longo do dia, né? Ou eventos ao longo do mês, ou itens que façam sentido. Eu acho que as empresas estão nesse momento de entender como fazer isso, até para a gente conseguir fazer essa redução do nível de estresse, que é uma coisa que a gente precisa olhar com outros olhos. As pessoas estão pirando, estão estressadas. E entender esses 2 lados, né? O colaborador tem que entender a empresa tem que entender o colaborador. Não adianta ele querer só o chocolate, a cerveja gelada, né? Quais estratégias, pensando em, por exemplo, você deu a ideia desse exemplo do Google, mas quais estratégias o empresário pode ter, Júlia, para reduzir, para descompactar, para reduzir esse estresse, essa carga de trabalho, né, essa pressão
o colaborador sem inventar roda, sem fazer grandes, sem quebrar o andar todo? Não, eu acho que o básico tem empresa que não tem, tipo um espaço de qualidade para um almoço, sabe? Um espaço para essa 1 hora de almoço. Você não fica comendo 1 hora, né? Sim. Certo? Então, o básico tem muita empresa que não tem. Então, o espaço de almoço, o espaço de qualidade para o cara sentar e ter onde levar a comida dele, por exemplo, esquentar, ou, sei lá, ou algum restaurante próximo que ele tem uma parceria, não sei o que ele vai entregar, precisa entender cada dinâmica de cada empresa. Mas a cultura da empresa, junto com o marketing, com a arquitetura, tem que casar todo esse conteúdo para a gente ter o conforto, ter a qualidade, ser funcional e ter o cara produzindo, óbvio. A empresa precisa de produtividade, a gente precisa entender isso e olhar com carinho para isso e aceitar, né? Sim. Júlia, você hoje, além de ser arquiteta, é gestora do seu escritório. Com certeza. Né? Eu brinco muito com os médicos, né? Você aprendeu a ser médico, mas você aprendeu a ser administrador? Não. Quando você se viu nessa posição de ser gestora de pessoas, gestora comercial, administradora, e como é hoje? Eu acho que eu tive que aprender, a gente aprende um pouco no tapa, né? No murro, vai aprendendo, porque falou que na verdade tinha que ser básico para qualquer profissão, né? Administrativo básico, finanças básicas, direitos básicos, ninguém tem isso, né? A gente não tem norte nenhum na faculdade, certo? Falta total, então tem todo um lado criativo e tudo mais e não tem o outro. Então a hora que você abre o negócio, você fala, e aí, né? Eu tenho que abrir empresa? E não precisa? Será que tem que emitir nota mesmo, né? Você não sabe, não tem uma orientação, certo? Sim. Então a gente vai aprendendo ao longo do ano. Então eu fui buscando cursos que me trouxessem know-how dentro dessa área. Então, cara, como gerir um escritório? O que eu tenho que ter para esse escritório fluir com naturalidade? Então, beleza, ponto 1, sei lá, era delegar, uma coisa que a gente não sabe, porque, se eu desenho, se o negócio é meu, como que eu delego isso? Né? Tem uma tendência a centralizar. Total, e dá medo, né? Então eu não sou mais arquiteta, se eu estou delegando, então é aprender a delegar e ensinar. E eu falo muito que delegar não é delargar, né? É estar em cima, é monitorar, é olhar. E ponto 2 é administrativo financeiro. Então, não sei fazer, então contrata alguém, põe alguém aqui, vamos resolver. Então, ter um contador, né, de qualidade, porque também tem uns que não tem condição, né? Então, assim, começar a se munir de conteúdos que você precisa para ter aquela empresa rodando. E aí o ponto é como a empresa funcionar sem eu estar aqui. É aí que a porca torce o rabo. Nossa, eu falo que eu tentei fazer isso e eu sempre falei que a minha empresa roda sozinha. Autogerenciável. Ela é. O sonho de todo mundo. É bonito de falar, né? É Sim. super legal. E aí, você entende da pior maneira possível de que ela não funciona, né? Então, eu falo que é assim, você planejar para ir viajar é fácil. Né? A empresa roda. Vou sair 15 dias, tá bom, vou 30. Você corre. Resolve, finge que o negócio funciona, que aí, beleza, o time tá rodando, e aí você volta. E aí tem um pouco que ficou pra trás pra fazer. E aí vambora. E eu perdi meu pai muito rápido, vai fazer 2 anos e tudo mais, e aí eu falei, cara, minha empresa não funciona, porque a hora que eu precisei sair, que foi um puta de um susto, eu fiquei assim, falei, cara, o escritório não funciona. Porque aí tava tudo na minha cabeça, os pagamentos de cliente estavam na minha cabeça, e aí óbvio que deu tilt. Então, assim, aprendi da pior maneira, mas olhei com outros olhos, com respeito, e falei, cara, eu preciso resolver isso. E hoje ela roda. Sim. Então, essa semana, por exemplo, eu tô com meu pequeno doente, febre e tudo mais, e eu não fui trabalhar 3 dias, hoje é quinta. Ou seja, eu trabalhei 1 dia essa semana. E a empresa fluiu. Então, eu passei hoje no escritório, passei segunda um pouco e hoje um pouco. Vocês estão precisando de mim? A resposta foi não. Não. Que ótima notícia. E teve um momento que eu falava, não, como não? Ninguém tá precisando de mim. E aí é uma coisa que, você precisa trabalhar, né? Sim, não. Ego, né? Yes, consegui. Não precisam, não. Vou fazer um café e sentar no sofá. Porque tava tudo fluindo. Então, o brainstorm inicial já tinha acontecido, as reuniões com o cliente eu já tinha tocado, então tudo bem. Eu consegui sair e cuidar do meu filho, que é uma coisa que eu achei que, será que eu dou conta de fazer, né? Não, a gente aprende na raça mesmo, de todos os jeitos. Então, gerir e fazer o escritório fluir. E hoje, quais são os seus desafios enquanto empreendedora? Não enquanto arquiteta.
Nossa, peraí, deixa eu pegar a lista. Os desafios, eu acho que... eu falo que a vida, ou o empreendedorismo, o negócio, é o chefão do videogame, né? Quando você passa, vem outro, não é? Sempre vai ter um... se não tiver, acabou, né? Pelo amor de Deus. A gente sempre tem que aprender alguma coisa. Então, eu falo que eu deleguei um monte, resolvi um monte, tenho um administrativo, tenho financeiro, a empresa funciona. Cara, mas a minha agenda tá lotada, eu preciso de mais tempo para planejar. E então eu tô hoje num exercício de olhar para minha agenda, que eu sou bem maníaca de agenda, eu preciso de tudo na minha agenda. Então eu tenho assim, tipo... Somos dois. Eu tenho tudo, eu tenho os aniversários na agenda, aniversário de amigo que não lembro mesmo, elas já me avisam, meu aniversário e tal. Minha unha, porque senão eu esqueço. Tem assim, levar o Bento na escola, pegar o Bento na escola, para não correr o risco de eu esquecer, entendeu? Eu preciso da agenda. Então, eu estou, neste momento, olhando ela e falando o que daqui podia delegar para eu ter mais tempo de planejamento ou de criar itens novos, uma área nova que eu queira criar ou conseguir desenvolver um pouco mais desse lado novo, que é o design de produto. Então, esse é o desafio do momento. E o desafio 2 é entender mais de finanças, que é um pouco meu pessoal, mas para olhar para a empresa com outros olhos, né? Ter um pouco mais de carinho com esses números loucos que me irritam horrores. Júlia, você trouxe um insight muito legal, né? Às vezes as pessoas falam, você é louco, você é organizado demais. Eu não sou organizado demais, eu sou esforçado e disciplinado em algumas áreas e a organização decorre da agenda. Isso. Sou um cara que, sem agenda, eu não funciono sem rotina, né? Tudo bem, rotina é fisiológica, todas as pessoas precisam de algumas rotinas. Até não ter rotina é rotina, né? E como que é esse desafio hoje de gestão de agenda para você? Você é mãe, você é esposa, você é empresária, você é arquiteta, você é filha em algum momento. Como que você organiza isso? E tem a terapia também, né? Tem terapia. Não pode esquecer dela, pelo amor de Deus. Senão o resto desenrola, né? Eu acho que a agenda é a melhor maneira de eu conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, eu ponho na agenda, assim, viagem. Daí eu ponho qual é a viagem, aonde eu vou estar. E aí um amigo outro dia me falou, você vai fazer um carnaval? Eu falei, nada. Cara, eu planejei viajar com as minhas amigas. Tipo, como nada? Mas não tava na minha agenda. Eu olhei e falei, nada. Aí meu marido olhou e falou, cara, como nada? Nós vamos pra tal lugar. Nossa, eu tinha esquecido total. Então, assim, eu preciso tudo na agenda. Então, a minha agenda tem realmente todos os itens. Então, e tem assim, quarta-feira é natação do Bento na escola. Então, de manhã na minha agenda tá escrito levar pra escola, tal. Pra eu não correr o risco de esquecer. Porque a Dory, eu falo que é quase a Dory do Nemo, entendeu? Eu esqueço, então eu preciso da agenda. As meninas às vezes falam pra mim, tal dia tem um médico, posso chegar mais tarde, sair mais cedo e tal? Avisa a Ana, que eu falo que ela é minha memória. Eu falo, avisa a memória lá, porque eu não vou lembrar. E eu chego e falo, uai, cadê fulana? Né? Eu esqueço mesmo. Então, tudo pra mim tem que estar na agenda, tudo tem que estar organizado. Isso me deu organização tanto da minha casa quanto do escritório. Então, a Ana, que é meu braço, assim, meu administrativo, sabe onde eu tô, sabe que eu tô aqui hoje, sabe tudo, que eu fui no médico com o Bento, sabe tudo, tá tudo na minha agenda. Ela precisa saber, ela precisa ter domínio de tudo isso, não que ela me controle, mas ela precisa saber para ela conseguir organizar a casa e fazer as coisas fluírem. Então, a agenda hoje é minha base de organização. Eu tô feliz, porque eu achei que eu era o único maluco da agenda. Eu sou. E às vezes as pessoas, não, mas não precisa ter uma vida tão regrada. Mas eu acho que a agenda ela te dá essa liberdade de você conseguir planejar a sua vida e você também conseguir olhar para ela de forma estratégica e falar, olha, por exemplo, né, eu defini que eu não faria mais reuniões de sexta-feira em 2023. E aí eu coloquei isso na agenda e eu estou fiel à minha agenda, que eu não colocaria reuniões mais de sexta-feira. Não aconteceu nenhuma exceção, por exemplo, até agora. E eu acredito que a agenda ela vai te dar essa liberdade de você olhar e pensar, olha, o que eu poderia delegar, o que aqui eu poderia eliminar que não faz sentido estar na agenda, né? Te gera liberdade, não prisão. Não. E aí, o que eu entendi na terapia também isso, tá? Eu era, né? Não sou mais, estou livre disso, graças a Deus, ansiosa. Sim. Certo? E aí é entender que a organização diminui a minha crise de ansiedade. Então, eu aprendi a olhar com outros olhos essa organização. Meu marido até tira sarro. Tudo que você é organizada no escritório, você é desorganizada aqui em casa.
Vou falar, porque em algum momento eu tenho que ser, né? Me deixa. Então, eu preciso dessa base de organização para fazer o negócio acontecer realmente. Então, isso vai desde a minha alimentação. Então, domingo é um dia que eu olho qual é a alimentação da minha semana. Então, se eu preciso me alimentar direito, eu preciso ter planejamento. Se eu não tiver planejamento, ela não vai acontecer. Eu não vou almoçar, né? A hora que eu vejo são 4, 5 horas da tarde. Aí eu tô morrendo de fome, daí come o quê? Tranqueira, porque você tá com fome, é o que vem na frente. Então, olhar com outros olhos o que você tem que melhorar e evoluir, né? Você me deu um insight, Júlia. Às vezes o empreendedor, ele tem aquela sensação, não, eu preciso dormir 4 horas por noite, eu preciso acordar às 4 da manhã, e acho que é uma eterna maratona, né? Você precisa sempre estar em alta performance. E a verdade é que não é isso que acontece. Mas a organização e o planejamento, ela ajuda mesmo a diminuir a ansiedade, né? Eu tenho um hábito que no domingo à noite eu olho a agenda da semana. Aquilo me dá uma sensação de paz. Eu olhar, não, tem isso, está tudo sob controle, essas demandas que estão aqui projetadas, ao invés de eu ter aquele olhar, não, nossa, eu tenho tudo isso para fazer essa semana, né? É como você olha para a situação, né? É achar o lado positivo, é a mesma coisa da inteligência artificial, certo? Então, é achar o positivo. Então, eu preciso disso para eu não ter crise de ansiedade. Então, a organização me dá a satisfação final e evita todo a dor de cabeça que vem de uma crise de ansiedade, né? Sim. Então, faz bem. E, Júlia, você entrando num outro ponto, você hoje tem um time, né? Você utiliza essa expressão time também, que eu gosto muito dessa expressão. Quais foram suas dificuldades ou quais são seus desafios quando a gente fala sobre o tema gestão de pessoas, gerir pessoas? Acho que é o tema de todo empreendedor, né? Pessoas, lidar com pessoas, né? E eu falo que lá no escritório, eu juro que eu tento contratar um homem para ver se dá uma quebrada na TPM ali. Mas não dá. Então eu tentei, esse mês, janeiro, entrou 2, ficou 2 dias. E saíram. Eu falei para as meninas, gente, o que vocês fazem com o pessoal aqui que não tem condição? Os caras não ficam, será que é muita TPM? O que será que rola aqui? E não tem. Então é só o Felipe, que é o meu marido e meu sócio, que aguenta a mulherada lá, entendeu? Porque o resto é só mulher. Mas eu já tive briga ali dentro. Aliás, tive uma briga incrível lá dentro. Eu tive que mandar metade do meu time embora, porque já estava minado o negócio. E começar de novo. Então, hoje eu falo que eu tenho um time menor do que eu tinha nessa época da briga, mas mais eficiente, né? Então, eu falo que não é quantidade de pessoas, é qualidade de pessoas, né? Então, é olhar para o meu time estrategicamente e entender quem é bom em cada área. Eu faço teste com elas e tudo mais, para entender aonde cada uma fica melhor, faz mais sentido, né, ali. Então, tenho minha coordenadora, tenho outra que é responsável por legalização, que ela trabalhava na prefeitura de Araçoiaba, então entende muito de legalização. Outra que faz toda a parte de orçamentos, planilhas orçamentárias, de obra. Então, cada um assume um papel ali dentro. Então, elas se respeitam muito e eu faço esse movimento, né, de trazer elas uma vez por mês, fazer uma reunião que eu chamo de 1 a 1, que é entender uma a uma quais são os problemas, o que não está bom para você, o que a empresa pode melhorar, e fazer um feedback 360. Eu vou te dar e você me dá um feedback. O que não foi positivo para você? Eu preciso saber ouvir para ter esse time saudável, né? Então, hoje eu tento fazer com que ele seja saudável. Então, a gente fazer um café da manhã, um happy hour, entre aspas, porque lá no escritório ninguém bebe. Então, é um happy hour de suco, né, que a gente faz. Então, entender e tentar fazer com que esse time seja saudável. Eu sempre falo, eu não preciso que vocês sejam melhores amigas e que saiam tomar um drink, mas eu preciso que vocês convivam muito bem na dinâmica do dia a dia de trabalho, né? Uma depende da outra, uma flui com a outra. E hoje, Júlia, você dá mentoria para outros arquitetos sobre gestão de escritórios, né? Sim. Como que surgiu essa ideia? Eu acho, não tenho certeza, eu gosto de me testar, né? Entender até onde eu vou, até onde tá tranquilo para mim, aonde eu posso evoluir, o que eu vou buscar mais. Eu gosto muito do compartilhar, né? Se eu não gostasse, acho que eu não fazia tanto rede social, né? E trazer conteúdo, mostrar para as pessoas com outros olhos tudo que a gente tem lá na dinâmica do escritório. E aí surgiu uma seguidora e falou, eu tô muito sem orientação, não consigo começar meu negócio. Eu falei, viu, vem aqui que eu vou te ensinar. E aí foi um teste para mim mesma. Então comecei com uma que foi maravilhoso para ela. Aliás, ela me dá depoimento sempre que a gente fez essa virada de chave na cabeça dela. E aí no final do ano, eu nem lembro com quem que eu estava falando especificamente, que falou,
Por que você não faz uma mentoria em grupo, uma imersão, qualquer outra coisa? Eu falei, vou fazer. Já que eu vou parar o escritório dia 16, essa última semana do ano, eu vou inventar uma imersão. E aí decidi. Em 2 semanas eu soltei a venda da imersão, que eram para 10 pessoas, a gente vendeu. Foi super legal. Eu tive 3 amigas comigo, falando sobre itens complementares, venda, gestão financeira, né, que é uma coisa que precisa. E eu falando de gestão de escritório, pessoas, contratação, delegar, planilha orçamentária, precificação de projeto, que é um tabuzão, né? Uma dor, assim, como que eu precifico e chego no valor final de projeto, né? O que eu entrego, quais são os termos que o cliente assina, o que eu tenho de burocracia do escritório que tem que ter. Então, foram 8 horas de conteúdo, foi super legal. Em abril teremos mais uma, estamos planejando tudo para a gente soltar. Eu gosto muito de compartilhar, de ensinar, e aí eu Você acho aprende, né? Além da gente aprender, é uma troca muito gostosa, um network muito gostoso, e eu acho que faz bem para todo mundo, né? Eu acho que, eu sempre falo isso, o meu time ali precisa saber de tudo, eu quero que eles tenham o mesmo conhecimento que eu tenho, para eu entregar minimamente um mercado mais saudável. Em algum momento elas vão sair de lá, e tá tudo bem. E você vai influenciar o mercado como um todo, né? Eu vou jogar no mercado pessoas com qualidade para competir comigo, né? E não pessoas cobrando R$2.800 por um projeto enorme, que foi o que aconteceu essa semana. Então, eu apresentei uma proposta e o meu concorrente apresentou esse valor. E aí, ok, né? O cliente escolhe. Tem cliente para tudo, né? Tem cliente para tudo e para todo mundo. O meu papel é entregar um mercado melhor e fazer com que o mercado da arquitetura seja um pouco mais saudável. Então, é isso que eu quero com a imersão, com a mentoria e com o meu time. Então, eu sempre falo para o meu time, cara, o dia que vocês saírem daqui, não rouba nada. Não precisa. Me pede que eu te dou. O que você quer? Quero o contrato, eu quero proposta. Tá bom, então daqui eu vou te dar tudo. Manda no seu e-mail agora. Não é isso que faz o galpão ser o que ele é. O que você quer, você leva. Não fica tentando roubar as coisas, que é feio, sabe? E eu tive uma que saiu agora e fez exatamente isso. Dia seguinte que ela saiu, a gente olhou o e-mail do escritório, a pessoa abriu o e-mail do escritório e mandou para ela mesma. Eu, fulana, eu falei pra não fazer. Você tem a NDA assinada comigo, né? Sigilo, a gente tem. Então, assim, não precisa. Eu gosto de ter todo mundo melhor, o mercado mais saudável, mais produtivo. Então, o intuito da mentoria e da imersão é esse, e é o que eu passo para elas todo dia. Não tenho segredo nenhum, esconder valores de projeto, não tem nada disso. Legal. E esse processo de você melhorar o mercado, eu acho que é uma energia que você vai contribui com os clientes, vai ter um entregável melhor, as pessoas vão ter uma qualidade na prestação de serviço, acho que todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, o mercado fica mais saudável e o cliente recebe uma coisa com mais qualidade. Então, eu recebo muita procura de cliente do tipo, puta, eu já contratei um escritório de arquitetura e o cara sumiu e não me deu respaldo e não sei o quê. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer qualidade, pelo amor de Deus, né? Quando você faz qualidade, volta coisa boa, né? Então, é isso que eu quero com o intuito de ensino, assim, é melhorar o mercado como um todo. A gente teve um caso recente que a gente tem uma grande área na área da saúde, né? E aí o arquiteto, o engenheiro precisa saber vigilância sanitária, por exemplo. Né? Por exemplo, um dos itens. E aí o cliente contratou, né, o arquiteto, e aí o arquiteto falou assim, a gente pode fazer uma reunião para você me orientar como eu vou fazer a vigilância sanitária? Não. Não. Atende a rede 50 lá, 51 da Anvisa, tá certo. Não, mas como? Não. O cliente te contratou. Toma certo. Que o filho é teu. Teu, eu vou ensinar agora? Não, né? Então, por quê? Infelizmente, achou na internet, não, beleza, falei, ele tem experiência, porque a gente tem uma questão específica, precisa atender uma legislação de equiparação hospitalar, enfim, tem expertise? Beleza. Falou que tem, ele falou que tem. Falou que tem, ele tá ligando pro contador pra perguntar como que faz. Lá no escritório, o que a gente faz? A gente não faz o processo da legalização. Sim. Porque ele consome um tempo incrível, né? Mas eu tenho uma parceira maravilhosa, que é a Marli, que faz todas as legalizações do escritório.
Então, quando eu vou apresentar a proposta de projeto, eu já peguei o valor dela e eu apresento para o cliente. Ó, a Marli custa tanto, você paga direto para a Marli, nem é para mim, eu não vou ganhar nada em cima. Só que é ela que faz a legalização, a gente não faz. Então, antes de eu levar o projeto para o cliente, eu já fiz reunião com a Marli, já passei se ele aprova, se ele passa, se funciona ou não funciona, antes de eu apresentar uma coisa para o cliente que não faça sentido. Exatamente. Então, na minha primeira reunião com o cliente, aquele projeto é legalizado, que é o ponto mais importante. Não adianta eu apresentar um projeto incrível e não funcionar na legalização. Então, em vez de eu ter que saber de todas as áreas de vigilância, porque cada área, né, a Marli faz isso maravilhosamente bem e é um braço do escritório, assim como quando a gente vai fazer bombeiro, também é um terceiro que entra, né? Então, não dá pra gente saber de tudo, mas a gente tem que ter os parceiros especialista em tudo também, não existe isso, né? Tendo parceiro, a gente vai longe, né? Eu acho que é exatamente o que eu falei de engenharia. Cada um no seu quadrado, flui, que é uma beleza. Legal, Júlia. A gente faz uma pergunta para todo convidado, que quando você senta na mesa de um barzinho, de um restaurante, e o papo é empreendedorismo, é um papo de empreendedor, qual é o tema que não falta na mesa? Problema financeiro. Boa. Finanças. Finanças, né? Acho que é um desafio de todo mundo, assim. É um desafio, é um tabu, ninguém quer falar. É um tabu, né? É um tabu, todo mundo quer falar que tá bem, que tá ganhando mundos de dinheiro, né? E tem empresas ótimas para fazer isso, né? Eu tenho vários parceiros, aliás, meu irmão tem uma empresa disso, que ele agrega para dentro da empresa. Então, se você não sabe fazer, se não sabe resolver, não é a nossa área de formação, de novo, né? Puxa um parceiro, faz, né? Contabilidade. Alguém faz isso sozinho, pelo amor de Deus, não sei nem como que brinca disso daí. Tem contador para resolver tudo isso, né? Eu acho que você tem que ir trazendo tudo isso, mas desafio financeiro do empreendedorismo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estudar muito, olhar com carinho, ou terceiriza. Porque tem um glamour em cima da palavra empreendedorismo, empreendedor. Às vezes as pessoas acabam esquecendo do skin the game mesmo, né? Total. Eu acho que a gente não tem essa base, né? A gente não tem nem na nossa educação, né? Desde criança. Exatamente. Por isso que tem um dos incentivadores de falar sobre finanças, falar sobre dinheiro com criança, quando começou a aprender e entender um pouquinho das coisas, porque isso vai influenciar lá no futuro. Não vai ser uma crença limitante, né? Muitas pessoas, né? Quantos amigos? Meu pai e minha mãe não falavam sobre dinheiro, um não sabia quanto o outro ganhava. Isso vai influenciar na questão comportamental e do cara que vai empreender também. Eu estava num grupo de amigas outro dia e é um tabu de casal. Tipo, eu não sei o quanto meu marido ganha. Falei, o que vocês fazem? Tipo, qual é a liberdade que vocês têm um com o outro? Não pode falar? É um tabu dentro de casa isso? Então pensa o que passa pro filho. Não vai passa, passar. Né? Não passa nada, né? Fica quieto, mudo, calado. Então, eu acho que finanças é um tabu em todos os momentos, mas no empreendedorismo, a aceitação de eu acho que eu estou precificando corretamente, né? Então, a minha planilha de precificação do escritório, se um dia eu quiser vender ela, acho que eu devo royalties para o meu irmão, assim, porque foi um planejamento do tipo, Rafa, eu preciso fazer isso, 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 e eu montei um dia para ele, peguei uma folhona grande e montei com um post-it, a louca do post-it de novo aqui, ó. Rafa, eu precisava que a planilha fizesse isso com isso, eu não sei montar a planilha, fazer a fórmula acontecer, mas eu sabia o que eu precisava, como eu queria precificar. E ele melhorou a minha linha de raciocínio, né? Então, ela vale ouro lá no escritório hoje. Muito bom. Júlia, as pessoas que querem acompanhar seu conteúdo, que querem saber também sobre a imersão, como que as pessoas acham você e a sua empresa nas redes sociais? Tem o Insta, que é o que a gente movimenta muito, que é Galpão Design. A gente tem o YouTube, que toda quinta-feira, aliás, hoje, 7 horas da noite, sobe vídeo novo. Hoje eu estava gravando, inclusive. E no site, né? Tem todo o nosso conteúdo, todo o contato. Que quiser pode chamar. O direct do Insta direto comigo, eu que respondo mesmo. Ou vai direto pro WhatsApp, que cai na mão da Ana. E toda essa dinâmica flui com bastante KPI, do jeito que o Jairo gosta lá no escritório, que também veio de mentoria dele. Só procurar Galpão Design, que tem tudo lá. Muito bom. Júlia, muito obrigada pela sua disponibilidade de agenda, de concorrer com a natação do vento, com tudo isso. Muito obrigado. Com a febre, que foi essa semana. Com a febre. Muito obrigado pela sua disponibilidade de agenda. Um prazer trocar ideia com você, saber um pouquinho de como você está atuando. É muito legal ver você, arquiteta, nessa posição de gestora, olhando, né, como empresa
e saindo da pessoa Júlia arquiteta, indo pro galpão, né? Acho que isso é uma maturidade muito boa e parabéns aí pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade, por ter me convidado e adoro um podcast, adorei estar aqui contando um pouco mais para vocês. Obrigada mesmo. Legal, eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. Vocês que acompanham o nosso conteúdo e querem nos seguir nas redes sociais, enfim, em todos os lugares, vocês nos acham no @Papo Empreendedor Podcast e também nos meus conteúdos no @Felipe Silva no Instagram e demais redes. Ficamos por aqui com esse papo sobre arquitetura e gestão e nos vemos no próximo Papo Empreendedor. Muito obrigado. Obrigada, até, gente.